Caroline, você pode falar como você foi atraída por esse tema de perseguir personagens que já estão na velhice, que tem, né, essa questão de estarem sendo desligados de um emprego e sem saber exatamente qual rumo seguir depois? E até me chama a atenção porque você é de uma geração anterior, né, a esses personagens, aliás, posterior a eles, né? Você é mais nova do que esses personagens. Como que foi a gênese de todo esse projeto? O projeto nasceu numa viagem que eu fiz para a Argentina e eu conheci uma senhora no ônibus na volta que tinha viajado pela primeira vez, depois ela estava com mais de 60 anos, ela fez a viagem. Era uma mulher que trabalha a vida inteira, nunca tinha saído do quarteirão lá que ela morava. E ela fez a viagem com o irmão, com o marido, que era motorista de uma família argentina. E a gente passou esses 3 dias da viagem de volta de Buenos Aires a São Paulo conversando. E ela foi me contando como é que tinha sido para ela essa descotidianização da vida dela, né? Essa experiência de estar num lugar com pessoas falando outra língua, em que não há testemunhas da sua vida e de quem você é. E a gente teve uma conexão imediata, assim. Foi muito impressionante reconhecer no olhar dela o mesmo brilho que estava no meu depois da viagem, né? Então, isso foi foi a semente do filme, né? E aí, com o tempo eu fui maturando essa ideia, né? E a ideia é falar sobre o envelhecimento, sobre a morte, falar sobre renascimento. E é uma coisa que a gente vivencia em muitas etapas da vida, não só na terceira idade, né? Depois dos 60. Ela só fica mais evidente quando a gente está com mais de 60 anos, né? Mas todos nós só temos essa vida e essa é a vida que a gente tem para viver, né? Então todas as despedidas são despedidas e todas as mortes são mortes. Tá? Eu fui demitida a primeira vez com 20 anos. E óbvio que não se compara com uma pessoa com 60 que é demitida, né? E não tem mais muitas expectativas e possibilidades de se recolocar nesse mundo que diz que a gente é o que a gente produz e o que a gente consome. Mas, enfim, então tem muitos paralelos aí da minha vida com o filme que eu fiz. E a escolha de Buenos Aires como um segundo cenário já estava presente logo no primeiro tratamento? Ou foi algo que você pensou quando conseguiu estabelecer essa coprodução? E o quão vantajoso foi isso, né? Conseguir viabilizar este filme com essas duas cinematografias em conjunto? A gente sempre foi em Buenos Aires, como eu disse, a história nasceu de uma viagem que eu fiz para lá. Então sempre foi isso. Tinha também um interesse meu muito grande pela cinematografia argentina. Então me interessava muito conhecer a maneira deles fazerem cinema. E então era uma coprodução real. A gente realmente precisava da equipe, dos produtores argentinos para fazer o filme acontecer. Então a gente foi atrás deles, a gente conseguiu a parceria com a Rizoma Filmes, que faz filmes autorais muito legais, muito importantes, muito premiados lá na Argentina e que tem uma certa pegada realista, meio uma pegada parecida com a história do filme. E aí a gente conseguiu se beneficiar do edital da Ancine de coprodução com o Inca, então a gente conseguiu uma parcela de dinheiro argentino para complementar a nossa renda, e eles conseguiram um pouquinho de dinheiro da Ancine, então a gente fez um bem bolado assim. E teve todo o desafio da gente trabalhar com equipe argentina e brasileira, né? Então era uma equipe binacional, filmagem binacional, era um grande desafio logístico assim para a produção. Mas foi muito rico, assim, trabalhar com atores argentinos também. Foi muito legal, foi um desafio, mas foi muito enriquecedor, eu achei. O que me chama muito a atenção no seu filme é que existe uma protagonista um tanto silenciosa, ela não expressa exatamente tudo que está ali dentro dela. No entanto, você constrói uma narrativa que se constrói, que comunica muito a partir de algumas escolhas que há na montagem do filme. Alguns acontecimentos que são cortados abruptamente, outros que já são estendidos por um pouco mais de tempo. E eu percebi pelo seu currículo que você tem uma vasta experiência, né, como editora.
Você diria que Pela Janela se transformou em um outro filme na pós-produção? Como foi essas decisões do que manter e do que remover? Não, a ideia sempre era fazer um filme em que a montagem tivesse um impacto bem importante, né? Eu sou montadora, então eu conheço o poder dessa ferramenta. Sim. Então, a ideia era fazer um filme que a cadência fizesse com que cada vez mais a pessoa que assiste entrasse na pele da personagem. Então, as elipses, elas não são elipses estéticas. Então, eu não corto por uma pura preciosidade. Eu corto por uma força de uma questão narrativa mesmo, né? De construir essa jornada empática com ela. Então é uma montagem quase hipnótica, de você ir aprofundando e entrando na pele daquela pessoa que assiste. Não queria dar muitos spoilers, será que eu falo, a respeito de cenas específicas? Se forem cenas assim que estejam concentradas de repente no primeiro ato, acho que seria. Sei lá, no primeiro ato, por exemplo, eu corto a cena da demissão na metade. Sim. Para mim, assim, a cena da demissão é a maneira como ela enxerga, como ela vivencia a cena da demissão. Quando o chefe precisa dizer só aquilo que eu mostro para ela entender que ela foi demitida. E a partir dali ela teve um blackout, né? A mulher entra em blackout. Então, ela experimentar a cena pelo olhar de quem vive, né? Então a montagem pode fazer isso. E ela pode ir imprimindo uma cadência hipnótica também, né? Então é essa a ideia, né? Então, então é o tempo do sentimento, é o tempo da sensação narrativa e menos o tempo da historinha, de contar a historinha para que. E aí fazer isso de uma maneira que você fale o menos possível. Para respeitar a sensibilidade de quem assiste, respeitar a inteligência de quem assiste. Eu acho que você não precisa dar todas as informações todo o tempo, para deixar essa coisa o mais fluida possível. Entendi. E você mencionou sobre spoilers, e a minha próxima pergunta seria sobre algo, mas eu não queria entrar exatamente em detalhes sobre como você conclui Pela Janela. Mas você, como autora, o que você pensa em relação a Rosália, a partir daquele ponto em que o filme termina, sem entrar muitos detalhes em como ele termina, mas você ainda fica matutando na sua mente sobre que rumo ela vai seguir, se de fato ela é uma mulher diferente, se ela estagnou? Eu acho que assim, o filme essa mulher é como se fosse uma engrenagem daquela fábrica. Sim. Que vai sendo umedecida no decorrer do filme, né? Então, o final é mais um ponto de partida, vamos dizer assim, para não falar sobre o que acontece, né? Para não dar um spoiler. Então, assim, na verdade, toda essa viagem é uma nova bagagem para aquela pessoa, né? Como quando a gente viaja mesmo, né? Às vezes a gente faz uma viagem de 2 dias e tal, de repente a gente vê essa viagem reverberando na gente anos depois, né? Então, como que pequenas coisas podem ir transformando a gente. E não são transformações imediatas, como normalmente o cinema faz a gente crer, né? Sim. Que as coisas vão acontecer na nossa vida e vão ter uma causa e consequência imediata e a sua transformação vai ser instantânea. Ela é um processo, é um longo processo, né? Sim. E para finalizar, Carolina, como você tem recebido toda essa recepção, principalmente da crítica em relação ao seu filme? E menciono isso até porque gerou meio que uma polêmica entre os colegas de imprensa em relação à passagem do filme em Gramado, né? Que ele saiu sem louros e houve até uma briga um tanto interna, mas além de Gramado teve passagem por outros festivais e você foi muito premiada. E como tem sido tudo isso para você, principalmente agora que você está no seu primeiro longa-metragem, mas já tendo a bagagem com 2 curtas também premiados? Como que foi a recepção? Como que foi? Num geral, não somente em Gramado, mas... em Gramado eu acho que no filme não existe uma unanimidade, né? Sei lá, aquele júri não viu os méritos do filme e não premiou. Mas ao mesmo tempo eu tive lá uma recepção da crítica maravilhosa. Então, de certa maneira, foi bom pro filme, né? Podia ter sido um fiasco. Porque, sei lá, tem que se ter muito cuidado onde você estreia, né? Talvez tivesse que ter sido de uma outra maneira.
Mas no fim deu certo, porque foi muito benéfico, porque a crítica realmente se engajou, né, com o filme. E o público também, porque na saída das 2 sessões eu tive respostas muito boas do público. E em todos os festivais que o filme passou, isso tem se repetido, né? Sobre o sucesso de crítica, o público em boa parte se manifesta favorável ao filme. Na Argentina a gente teve o lançamento comercial no ano passado, na metade do ano passado, sem assessoria de imprensa, sem grande divulgação, e a gente estava em todos os periódicos. A gente teve crítica na Clarín, crítica na La Nación, super positivas, e nos blogs todos de cinema, assim. Foi uma surpresa muito grande para mim, assim. Foi bem surpreendente a resposta dos argentinos, por exemplo, assim como foi dos holandeses, assim como foi agora em Havana também. E são públicos muito diferentes, né? E que entendem o filme em cada uma camada diferente, assim, sei lá. O que pega para um holandês é a questão da morte, do envelhecimento. O que pega para um cara em Havana, por exemplo, eu tive muita gente falando a respeito da nossa perda de direitos dos brasileiros agora, com as perdas dos direitos trabalhistas, direitos de previdência. Então a esfera política, então tem ele é um filme que ele permite muias leituras, né? Isso é muito rico. E eu acho que ele está tendo uma resposta muito boa. Eu estou muito contente, porque é muito solitário e muito difícil fazer cinema. E é uma luta muito grande e é realmente difícil fazer. Então, quando você consegue essa resposta, é um grande alívio, né? Então, agora a gente tem mais essa nova aprovação, que é a estreia comercial. Eu quero muito que o filme encontre um público, né? Que as pessoas tenham paciência com um filme que não é um filme de massa, não é um filme para conseguir enxergar a beleza naquela história, né? Caroline, muito obrigado e sucesso com o lançamento. Muito obrigada.